Muito bem. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de mediunidade, de trabalho no bem, que é um complemento de um estudo que fizemos há pouco tempo atrás, onde fizemos algumas explicações mais técnicas e que hoje nós vamos complementar aquele nosso estudo. Eu, antes, porém, gostaria de enfatizar o que temos dito nos últimos estudos, particularmente nas lives de domingo, que dentro daquilo que nós chamamos evolução, tudo tem uma relatividade muito grande. O entendimento, a postura, os valores estão muito restritos ao nível evolutivo que alcançamos. Ou seja, disse Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E haveremos de entender que quando os nossos olhos são bons, a nossa percepção sobre a vida, ela tem um colorido mais intenso. A nossa percepção da existência, ela é mais branda, mais suave. Tudo é subjetivo. Dizem que certa vez Marilyn Monroe, conversando com Albert Einstein, disse a ele: Einstein, nós poderíamos ter um filho. Você já imaginou um filho nosso nascendo com a minha beleza e com a sua inteligência? E Einstein teria olhado para ela e dito: melhor não, porque ele pode nascer com a sua inteligência e com a minha beleza. E aí, a subjetividade. Outro dia, eu fui realizar um seminário, alguns meses atrás. E eu fiquei muito chateado no momento, dentro da minha percepção, porque divulgaram bastante o seminário. Infelizmente, creio eu que talvez por uma má divulgação, talvez a divulgação não tenha sido feita adequadamente, eu tinha apenas 20 pessoas para assistir o seminário, de 3 horas. Tudo bem, mas é uma pena quando você se desloca para realizar um evento e você tem um número reduzido de pessoas, porque aquilo que está sendo exposto ali não será mais exposto. E uma vez que não foi gravado, quem perdeu, perdeu. E um tanto que contrariado, eu fiz o seminário, como mandava o figurino, de 3 horas. Mas intimamente eu dizia assim: que fiasco, não é? Que fracasso. Terminou o seminário. Aqueles que não desencarnaram durante o seminário foram embora. E uma jovem, talvez uma dos poucos jovens que ali estava, levou o livro para eu fazer a dedicatória, e ela me disse assim: eu gostei muito do seu seminário. Eu disse: que bom, fico feliz. Ela disse: não, mas eu gostei demais. Eu disse: que bom, eu fico mais feliz ainda. E ela concluiu dizendo assim: o senhor não entendeu. Nos últimos dias, eu venho tendo uma ideia muito fixa para me matar. E eu ouvi o senhor dizendo algumas coisas ali, e eu acho que não é uma boa escolha fazer isso, não. Desistir. E aí nós vamos perguntar: qual é a percepção? Um fiasco? Ou a pessoa que, motivada pelo aquilo que ela ouviu, provavelmente estava ali abandonando qualquer ideia de suicídio? Então, a percepção, ela é feita assim, desses detalhes. Eu dizia para uma pessoa hoje, ainda sobre essa questão evolutiva, que nós não podemos negligenciar a encarnação, no sentido de deixar para depois. Depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu realizo, depois eu busco o autoconhecimento, depois eu faço a caridade. Quando eu criar meus filhos, quando eu aposentar, quando a minha vida estiver melhor, quando eu tiver mais tempo, quando, e o tempo passou. E negligenciamos a nossa encarnação. Mas fazendo um contraponto, se o assunto é autoconhecimento, a gente também não pode acelerar demais. Lendo um livro a respeito das sombras, o autor usa um exemplo magnífico que a gente deve aplicar no autoconhecimento.
Ele diz assim: se nós vamos montar um quebra-cabeça, imagine um quebra-cabeça enorme que você tem que montar. Ninguém em sã consciência vai sair montando o quebra-cabeça. Se a pessoa tiver um pouco de inteligência, primeiro ela vai separar todas as peças da mesma cor. Porque provavelmente, se você tem várias peças vermelhas, elas façam parte de uma imagem. Se você tem várias peças azuis, elas façam parte de outra imagem. Então você separa as peças por cores. Depois de fazer isto, você novamente separa as peças, agora por tamanho. Natural que você coloque as peças maiores junto com as peças maiores e as peças menores junto com as peças menores. E só depois disso é que você monta o quebra-cabeça. Às vezes, nós vamos passar mais da metade da vida só na primeira e na segunda fase, separando as peças. Para lá, no final da encarnação, a gente montar o quebra-cabeça da nossa vida. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida e não é uma coisa fácil. Que a gente possa, colocando uma peça de cada vez, até que tudo montado, a nossa vida faça sentido e a gente saiba para onde vai. Essa é a ideia. Bom, vamos então agora para o tema da noite. Dificuldade na incorporação. Por que é que isso acontece? Isso pode acontecer por 3 motivos. Uma interferência espiritual negativa. A gente sabe que as nossas reuniões, que as nossas atividades, elas não têm uma segurança à prova de qualquer coisa. A gente sabe que em qualquer atividade espiritual, em algum momento, a gente pode sofrer uma interferência negativa. E se a dificuldade na incorporação for de um médium, de uma pessoa, poderemos ter ali uma interferência negativa individual. Por alguma razão, algum espírito inferior está ali atuando naquela pessoa, naquele médium, dificultando o trabalho. Mas nós podemos também ter uma interferência espiritual negativa a nível de grupo, a nível coletivo. Já vimos muitas situações em que o grupo começa o trabalho e a coisa não deslancha. As incorporações começam a ficar travadas, a coisa não acontece. E aí você pode ter a mesma interferência espiritual, só que agora no âmbito coletivo, dificultando o trabalho de todos os médios. E aí, é claro, nós deveremos avaliar o que é que está acontecendo, o que permitiu que o processo se estabelecesse. A outra explicação está ligada às questões pessoais do médium. Quando o médium ele não consegue superar as suas lutas pessoais, a ponto de, naquele momento, deixar um pouco de lado toda a sua luta, as suas questões, para se vincular ao trabalho, ao fluxo do trabalho, ele não conseguirá fazer o processo acontecer. Aliás, fluxo do trabalho. Isso é uma coisa muito importante, porque o fato de estarmos no centro o tempo todo já é muito bom, porque demonstra que você tem disciplina, demonstra que você leva a sério o que você faz, mas não é tudo, porque nós podemos estar presente o tempo todo e não estarmos no fluxo do trabalho. Se eu não estou no fluxo do trabalho, eu me desconecto, e desconectando, a coisa pode não acontecer. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade, e eu estou aqui falando do médium, porque o tópico é para os médios, mas isso serve para o passista, isso serve para o dialogador, o doutrinador, isso serve para o palestrante. Há fases em que, ao não conseguirmos lidar com as nossas questões pessoais, isso acaba interferindo no nosso trabalho espiritual. E a última possibilidade é a própria psicosfera do ambiente. Às vezes, você tem um ambiente hostil. Às vezes, você tem um ambiente em que as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Vou dar o exemplo do IMPAMED. Existe uma tensão muito grande da minha parte, que estou coordenando o evento, quando estamos nos aproximando do momento final da mensagem dos espíritos. Porque já ficou claro, por parte da espiritualidade, que a mensagem X,
ou a mensagem Y, o espírito X ou o espírito Y vai se manifestar de acordo com o padrão vibratório do momento. E é impressionante como as pessoas não conseguem ficar em sintonia. A conversa exagerada, o falatório alto, a brincadeira fora de momento, a piada fora de hora. Podem observar, e não só no evento, às vezes quando a gente vai falar fora, por exemplo, quer ver um exemplo que vocês vão saber? Qual é o maior desafio para conduzir o Impamed? Fazer as pessoas ficarem em silêncio depois de cada intervalo. É um problema. É um problema, né? Aquela agitação. E isso interfere diretamente no processo que pode acontecer. Isso serve para uma sessão mediúnica. Isso serve para qualquer atividade. Todo aquele envolvimento tem um padrão vibratório. Por exemplo, nós estamos aqui num padrão vibratório. O grupo, a sala, tem uma energia, certo? E se eu disser assim, ou se alguém disser assim, vamos tentar uma mensagem hoje mais específica, vamos tentar uma orientação mais direcionada, vamos ver se a gente consegue que algum espírito venha aqui falar de um tema mais atual, de algo mais ligado à ciência, que possa trazer alguns esclarecimentos, como será no futuro a questão das vacinas, dos vírus, das bactérias. Vamos tentar. O padrão vibratório do grupo vai ser decisivo. Imagine só essa proposta, aí um está com sono, o outro já está dormindo. Um está olhando para mim, pensando na novela. O outro disfarçadamente está olhando para trás para ver que hora que é, se está na hora de acabar. Vai ser muito difícil você criar uma energia, um padrão legal, para que o processo possa acontecer. O que a gente não se dá conta, e deveríamos nos dar, que quando algo acontece, fisicamente falando, já aconteceu muita coisa antes disso. Todo o trabalho dos benfeitores aconteceram para que aquele processo acontecesse daquela forma. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande nesse sentido. A nossa vibração, a nossa energia, aquilo que nós estamos fazendo. Para vocês verem, a coisa pior que tem, eu vou falar isso por experiência de causa, é você assistir uma palestra que não é tão agradável. Né? Existem muitos oradores que têm muito conhecimento, mas não têm uma boa didática. Então, a hora que a pessoa fala os 5 minutos, você já percebeu que não vai dar. Vai ter que dar, que você já está ali, né? A não ser que você invente uma incontinência urinária para sair toda hora do salão. Aí é diferente, né? Vai ter que dar. E aí, o que isso vai gerando? Um desconforto. Embora a gente aguente firme, a gente fica naquela torcida, ele não vai parar? Agora vai terminar. Que hora que ele vai parar? E parece uma coisa, quanto mais ruim, mais longe ele vai. Né? E deu 9h15, está falando ainda. Né? E você quer matar. Isso é péssimo, porque a gente não se dá conta que, embora a palestra não esteja tão agradável, um trabalho está sendo realizado. Os passes vão ser aplicados, espíritos estão sendo socorridos, a evangelização vai ser tratada, a estrutura da casa precisa de uma proteção, e os benfeitores estão contando com a sua vibração. Agora, se a sua vibração é de torcida para acabar logo, que você não está aguentando mais, imagine só como é que os benfeitores vão fazer o resto do trabalho com esse padrão vibratório que está ali no ambiente. Vai ser muito difícil. Perceberam como que a gente tem responsabilidade nisso? De vibrar, de orar. Então, a dificuldade para incorporar pode estar ligada a esses 3 fatores. A interferência de um espírito inferior, as questões pessoais do médium e a questão da psicosfera do ambiente. Às vezes isso interfere. Comunicações análogas, comunicações semelhantes. Ou seja, aquelas comunicações, isso é uma dúvida que sempre as pessoas têm, inclusive os dialogadores. Quando o espírito... os espíritos que se comunicam através do médium A, do médium B ou do médium C, seriam muito semelhantes. Tipo assim, vou dar um exemplo. A maioria dos espíritos que se comunicam através da Célia seguem o mesmo padrão. Eles falam coisas muito parecidas, muito semelhantes. Às vezes até parece que é o mesmo espírito. Parece que não trocou, porque é quase sempre repetitivo. Aí são 2 fatores, 2 coisas importantes. Primeiro, eu expliquei aqui outro dia que existe uma coisa que todo dirigente sonha que os seus médiums tenham, que é algo chamado flexibilidade mediúnica.
Quando o médium ele é tão flexível que ele incorpora um suicida, um obsessor, um espírito doente, o benfeitor, no mesmo, um seguido do outro e cada qual com a sua característica. Isso é flexibilidade. Isso é flexibilidade. O médium adquire esta capacidade, esta passividade em grau profundo, que sai um espírito depressivo, chorando copiosamente, e entra um benfeitor sorrindo 5 minutos depois. Isso é flexibilidade mediúnica. Quando o médium não tem essa flexibilidade, sai o espírito que está chorando, entra o espírito benfeitor, continua chorando. Falando de alegria, de entusiasmo, derramando lágrimas, porque o médium não consegue ter essa flexibilidade. Deu para entender? Então, isso atrapalha a comunicação? Não, atrapalha, porque a essência da comunicação ela é preservada. Só que o médium, de uma certa forma, como ele não consegue essa flexibilidade, é como se o médium encaixasse o espírito dentro da sua caixinha. Ó, você vai falar dentro desses limites aqui. É só aqui. Seria a mesma coisa de um espírito mais intelectual, com uma desenvoltura intelectual maior do que o médium. Em essência, ele vai dizer o que quer dizer, mas com algumas dificuldades, com umas barreiras intransponíveis. Porque o médium, no seu arcabouço, nos seus conhecimentos, na sua bagagem, não consegue corresponder à intelectualidade do espírito que está ali falando. Uma outra explicação é que os próprios benfeitores organizam dessa forma. Então eles olham lá, vamos lá, vamos trazer o obsessor. Tem lá 5 médiums. Qual é o médium que tem mais facilidade com o obsessor? Ah, a Célia. Não, então vamos puxar os obsessores aqui para a Célia, esses mais terríveis, vamos deixar aqui com ela e vamos levar os outros para os outros médios. Aí um monte de obsessor que tem comunicações semelhantes, porque estão no mesmo padrão, vão se comunicar através da Célia. De repente, usando expressões muito parecidas. Aí já não é tanto a inflexibilidade do médium, mas a escolha dos próprios benfeitores, porque a Célia tem mais facilidade em incorporar espíritos daquela natureza. Deu para compreender, não? Deu? A mediunidade, ela tem esses detalhes que precisam ser levados em consideração. E, obviamente, que quanto mais o médium se desenvolve, particularmente no campo moral, melhor os espíritos o utilizam. Que aí seria a questão seguinte, o tópico seguinte. Será que os bons espíritos têm preferências? Tipo assim, Dona Benedita, vamos falar dos espíritos que aqui trabalham conosco. Dr. Klaus, José Lázaro, Nordestino, esses que nós conhecemos. Será que, como eles são bons espíritos, será que eles, por exemplo, podem gostar mais da Flávia e menos da Carla? Será que eles gostam mais da Márcia e menos da Célia? Como é que funciona isso? O que é que vocês acham? Vou deixar vocês pensar. Não se trata de gostar mais ou de gostar menos. Não se trata de ter preferência pelo médium A e não ter tanta preferência pelo médium B. Não é essa a questão. Os bons espíritos sempre vão se aproximar mais daqueles médiuns que mais oferecem condição de trabalho. Simples assim. Não se trata de simplesmente uma afinidade. Se eles têm à disposição 10 médiuns e tem 5 que são bons, porreta, para trabalhar, e tem 5 meia boca, eles, obviamente, vão optar pelos 5 que estão melhores. Então, vamos imaginar o seguinte, tem um caso grave para ser tratado na sessão mediúnica, os benfeitores vão trazer o espírito doente para ser tratado. Quem é que vocês acham que eles vão procurar primeiro? O médium que mais falta do que vem ou o médium que está toda atividade? É óbvio. Eles vão procurar o médium que tem uma flexibilidade mediúnica melhor, que estuda mais, ou o médium que lê um livro uma vez cada 2 anos? Eles vão buscar o médium que está mais preparado, porque está sempre na lida, ou aquele médium que está no mundo da lua e nem sabe onde que está, nem sabe o que está fazendo ali. Então, é uma questão daquilo que seja mais útil para o trabalho.
Não existe essa coisa de preferência no sentido de gostar mais ou de gostar menos. Os espíritos, os benfeitores, gostam de todos nós, cuidam de todos nós. Um dos segredos, por exemplo, não é segredo, né? Mas uma das condições que eu vejo o Dr. Klaus utilizando para atender um monte de gente é não julgar. É não julgar. Como você, quando vai atender numa clínica de psicanálise ou de psicoterapia, qual é a sua função principal? Não julgar. Não interessa a você. Então, se a pessoa chegar e dizer assim, olha, eu vim aqui fazer terapia porque eu matei 3 pessoas, inclusive uma era uma criança que eu joguei de uma montanha, e eu estou aqui fazer terapia. Qual é a sua posição? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Não está em questão o julgamento. Não está em questão a gravidade do que ele fez, porque isso não é problema de quem está ouvindo para ajudar. Assim são os obsessores com os dialogadores. Não é papel do doutrinador julgar. Não é papel do doutrinador avaliar se aquela conduta foi horrível. E às vezes até a gente perde a paciência. Eu vou ser meio grosso com esse espírito aqui, porque ele também já fez um monte de coisa errada, ele também tem que escutar. Ei, ei, isso não é seu papel, não. O seu papel ali é ajudar o espírito, só isso. A questão das culpas que ele tem é com Deus e com a consciência dele. O seu papel não é este. Então, quando nós falamos de benfeitores espirituais, estes são os critérios. Eles estarão mais conectados com quem está conectados com eles. É claro que eles vão fazendo uma avaliação do médico que está mais apto, do médico que está melhor, do médico que consegue, do médico que não consegue. Evidentemente que eles compreendem as limitações de cada um. Mas convenhamos, para determinados trabalhos, tem que ser alguém que a gente possa contar. Tem que ser que alguém que na hora ali vai aguentar o tranco. Vai sustentar. Tem processos que são muito difíceis. E que, se, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre projeção astral, trabalho no mundo espiritual. Todo mundo aqui, todo mundo, não precisa ser médium. Pode sair do corpo e trabalhar à noite. Todo mundo, desde que você tenha alguns requisitos necessários. Porque tem coisas que são muito difíceis e que, se você não estiver bem preparado, você pode se contaminar energeticamente, você pode ter alguns problemas mais sérios que vão complicar muito a sua vida. Eu me lembro que nós fomos fazer um trabalho em desdobramento com o Lindomar, uma vez que ele estava aqui no Impamed, e o Lindomar havia me avisado. Disse assim, vá dormir mais cedo, não fica lá de bobeira em televisão, não, que a gente tem trabalho na madrugada. Eu já tomei um alprazolam para garantir, porque como eu levanto muita luz, eu já vou tomar um, que aí eu já apago de uma vez, né? E o corpo fica quietinho lá, não atrapalha o espírito sair, né? E vamos lá. No outro dia eu acordei mal, mas acordei mal, uma dor de cabeça, um vômito. Eu digo, meu Deus do céu, eu devo ter descido para as trevas. Ou se foi socorrer, eu devo ter ficado no lugar de quem socorreu. Eu devo ter gostado do lugar e fiquei lá. Nossa Senhora, que mal-estar. Quer dizer, o mal-estar não combinava com... Aí eu fui pegar o Lindomar no hotel e fiquei pensando assim, tomara que ele não pergunte como eu estou. Né? Porque aí eu não tenho que contar, né? Finjo de desentendido e passa. Mas ele subiu no carro. E aí, como é que você acordou? Eu digo, nem vou tentar mentir. Eu disse, olha, eu acho que eu não colaborei muito de noite, não, porque eu acordei péssimo. Ele me disse assim, é normal, porque a região que nós fomos era muito, muito, muito pesada. E o seu corpo astral ainda não conseguiu se desvencilhar das energias que estavam lá. Você ainda vai o dia todo para você ficar totalmente bem. Ou seja, o que a gente tira disso? Que o trabalho, ele gera repercussões na mente, no corpo, quando você acorda. Não tem dias que você acorda que parece que você está quebrado? Parece que você assim, foi torturado à noite? Então, aí tem 3 opções. Você foi para Gandaia, no plano espiritual, e dançou forró até o espírito voltar para o corpo. Essa é a primeira alternativa. Segunda alternativa, os obsessores te pegaram e te deram uma surra mesmo. Não é que aparece que está quebrado, você está quebrado. Arrebentaram o teu perispírito. E a hora que você acorda, você está com as dores das pauladas que você levou. Ou em terceiro, você foi para uma atividade, você foi para um trabalho,
e aquilo teve repercussão. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu tive um sonho horrível, eu devo ter ido para um lugar horrível à noite, porque eu vi monstros, e às vezes ela foi, mas para trabalhar. Não significa que ela estava ali na condição de vítima ou de alguém em perturbação. Ele estava trabalhando, quando voltou ao corpo, guardou algumas imagens feias. Mas aquelas imagens feias eram do local, da situação, mas ela estava de boa ali fazendo tudo certinho. Mas aí precisa de algumas condições, e a gente vai ver daqui a pouco para fazer esse trabalho. Bom, vocês... Oi, quem falou? A primeira alternativa do forró, você acha que é a mais comum? A mais gostosa, a mais atrativa, não é? Entendi, entendi. Nada contra forró, né? Eu tô aqui colocando o forró, vocês entenderam, né? Uma simbologia, podia ser funk, né? Podia ser outras coisas, né? Aí vai de gosto. O médium mais eficiente. O médium mais eficiente é aquele que tem mais mediunidades. Vou repetir. O médium mais eficiente é aquele que tem mais mediunidades. Espere, eu vou explicar. Mais mediunidades assim. Ele é médium de incorporação, médium de arrumar cadeira, médium de servir marmitex, médium de lavar latão da sopa, médium de lavar banheiro, médium de esfregar o chão. É isso que eu estou falando. É essas mediunidades, né? Porque esta variedade, entre aspas, de mediunidade é que o credencia a trabalhar com os benfeitores espirituais. É o que credencia trabalhar com os benfeitores espirituais. Porque assim, ó, não tem como você realizar um trabalho significativo se você não renunciar a alguma coisa. E se você não fizer sacrifício. Não tem jeito. Vou dar um exemplo. Domingo à noite nós chegamos arrebentados. Que viagem terrível para a Baixada. Lá na Baixada foi ótimo. Não, eu posso dizer, Carla, não fica tranquila, Carla. Eu não vou te entregar, não. Que você com GPS me fez eu perder 3 vezes. Eu não vou contar isso, fique tranquila. Não vou contar. Que você pegou o GPS de ponta cabeça e era para ir para a esquerda, você mandou ir para a direita. Não vou contar, fique tranquila. Então, assim, lá na Baixada foi ótimo, mas o trajeto foi um desastre. Eu bati o recorde, consegui numa viagem só tomar 2 multas. Numa viagem só tomar 2 multas. Ninguém merece. E quase bati o carro 2 vezes e mais outras coisas. Então, assim, a gente chegou, foi aquela viagem mais difícil. Aí eu pedi assim, ó, como não tem jeito, se não tiver sacrifício e renúncia, não tem jeito. Aí no caminho mesmo eu pedi para a Aline, Aline, ó, a viagem não saiu como programada, a gente vai chegar muito tarde, estou muito cansado, desmarque aí os clientes da parte da manhã, eu só vou depois do almoço, eu vou ter que descansar um pouco, senão eu não aguento. Bom, aí a Carla, que é a minha obsessora encarnada, 6 horas da manhã, mas hoje vão começar lá, erguer a cobertura do parquinho, tinha que ir alguém lá. Ó a jogada, tinha que ir alguém lá, quem? Meu cachorro. Quem? Tinha que ir alguém lá. Então pega e fala, ó, você tinha que ir lá. Digo, tá bom, Carla, eu vou lá olhar se tá tudo certinho, se tem algum problema, aí depois eu volto a descansar. Aí 6h30 da manhã, eu que ia dormir até as 10, vim pra cá, tava tudo certinho, o pessoal veio, não precisava de nada, tudo beleza. Falei, bom, beleza. Aí o espírito disse assim, bom, já que você está aqui, podia trabalhar um pouco. Eu digo, gente, mas não é possível, o povo não deixa eu descansar. Eu digo, pois é, mas eu tô cansado. Aí o espírito usou um argumento que não dava para rebater. Ele disse assim, então, mas você já levantou, você já tomou banho, você já trocou de roupa, você já saiu de casa, você já está aqui. Não é melhor aproveitar? Eu digo, então tá, então vamos aproveitar. E aí trabalhamos aí das 6h30 até meio-dia, psicografando, para depois ir para a clínica. Nada de especial nisso. Nenhuma intenção de fazer autobiografia. O Aguinaldo está falando do trabalho dele. Eu estou dando um exemplo que é com todo mundo assim. Ou, vamos lá, vamos pensar, vamos dar um exemplo mais simples. Ou você não precisa fazer um esforço enorme quando você chega em casa, cansado, teve um dia horrível, seu patrão te chamou a atenção, pior, sem se merecer, o carro furou o pneu, né, chegou as contas para pagar, seu marido brigou com você, e você tem que tomar um banho, pôr um sorriso no rosto e vir incorporar.
É fácil fazer isso? É fácil fazer isso? Não. Se você não tiver espírito de renúncia, espírito de sacrifício, você não vai vir. Você pode até ser médio, aquele médio medíocre que vai produzir meia boca de vez em quando. Porque não tem jeito. Ainda mais com essa pressão espiritual, é sempre assim. Como disse o José de Moraes, quando nós falamos de pressão espiritual, qual é a novidade? Qual é a novidade? Nenhuma. Ela está aí para acontecer mesmo. Próxima. Médiuns obsediados. Muitas vezes, essa definição ela é injusta. Ela é injusta. A gente tem uma pressa muito grande, até pela nossa soberba, pela nossa arrogância, de ficar apontando o dedo e dizendo que esse ou aquele médium é obsediado. Eu acho isso, assim, um perigo muito grande, além de ser uma falta de caridade. O que acontece é que alguns médiums, por determinado período, determinadas fases, ficam mal. Acabam absorvendo de uma forma mais intensa, mais ostensiva, a influência negativa. São médiuns que até entram num processo de perturbação, mas estão longe de serem obsediados. Estão muito longe de terem que ser retirados da atividade. Nada disso. Todos nós estamos sujeitos a isso. E o médium que não acreditar nisso, aí sim ele corre perigo. Qualquer um de nós, em alguns momentos, não é nenhum, é alguns momentos da vida, podemos ser assediados mais fortemente e perder um pouco o trilho. E precisar de um tratamento, precisar deitar na maca, precisar, às vezes, parar de incorporar, mas não deixar de vir, continuar trabalhando, mudar um pouco a atividade até melhorar e voltar ao normal. Todo mundo tem desgaste energético. Não vou nem falar só de obsessão. Às vezes você não tem obsessão nenhuma, mas você está muito desgastado energeticamente. E você não está em condição de fazer aquilo. Imagine só, você teve uma pneumonia dupla, acabou de sair de uma Covid, voltou para o centro. Aí tem 50 pessoas no salão para você aplicar paz. Aí você vai desencarnar no final do dia. Por quê? Porque não dá para você fazer isso. Vai haver um desgaste energético muito grande, você já está debilitado, porque quando a gente fala de estar debilitado, não é só fisicamente, é energeticamente, principalmente energeticamente. E aí, então, você vai ter que se conter. Então, assim, o que acontece é que os médiuns, quando se encontrarem nesta fase, precisam ter humildade para pedir ajuda, precisam ter humildade para dizer, eu não estou bem, eu não estou legal, me diga aí, o que eu tenho que fazer? Eu venho mais vezes fazer sopa, eu deito mais na maca, eu vou mais para o tratamento e não trato ninguém, como é que eu devo fazer? Porque aí você vai arrumar um negócio, os tratamentos vão dar resultado, e em breve tempo você volta às atividades normal. Simples assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa fulano é obsediado, é muito ruim isso. O que nós temos, eu vejo assim, e foi um tópico que nós falamos outro dia. Eu vejo assim, tudo quanto é líder espírita, se a gente for falar do espiritismo, tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, tem as suas limitações, tem os seus equívocos, por que não? Isso não invalida o trabalho que estão realizando. E o que a gente faz, então, Guinaldo? Muito simples. Você faz o que você deve fazer com todas as pessoas. Fique com o lado bom delas. Se todo mundo tem sombra e tem luz, não destaque a sombra, destaque a luz. Faça isso. Isso é caridade. Isso é solidariedade. Porque se eu começar... Vamos fazer um teste. Só que ver como é que é fácil entender? Vamos supor, eu vou vir aqui e vou pegar desde a primeira fileira, as pessoas que eu não conheço muito, não dá para fazer isso. Mas as pessoas que eu mais conheço, os trabalhadores, eu vou apontar os defeitos. Vou começar aqui, Márcia, você tem esse defeito, Célia, você tem esse. Vai ser uma maravilha. Vai ser fácil. E se eu disser assim, pessoal, pega meia dúzia aí e aponta os defeitos do Aguinaldo. O meu lado sombrio. Também vai ser fácil. Vai ter um monte de coisa. Mas a gente não precisa fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. A ideia é essa, que você fique com o lado luminoso que as pessoas têm, com aquilo que as pessoas produzem de bom. Tem tanta gente que não é tão bom, mas que faz tanta coisa boa, por que você não fica com isso? É isso que a gente tem que fazer. O mundo seria melhor.
E um movimento espírita seria mais amoroso, se a gente aprendesse a fazer isso, certo? A projeção astral, eu já comentei um pouquinho, qualquer um pode fazer. Existem alguns fatores que dificultam a saída do corpo para você ir para um lugar legal. A ausência de comprometimento, o egoísmo, a falta de conhecimento, o despreparo espiritual e a própria vida cotidiana. Existem alguns elementos aí. Por exemplo, tem gente que quando sai do corpo é tão egoísta que quer cuidar só da família. Fica ali, só dentro de casa, cuidando desdobrado. Olha como tem mãe que é neurótica. Desdobrada está sufocando o filho. Né? Desdobrada está lá, né, querendo cuidar do filho, aquela coisa toda. Né? Tem pessoas que até têm boa vontade, mas não tem conhecimento, não tem preparo, não tem estudo. Vai sair do corpo, vai ir para onde? Vai ficar perdido, vai dar trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu já contei uma coisa aqui, eu vou contar de novo. Eu tenho um hábito, que eu tenho há muito tempo. Isso não é problema de saúde. Eu bebo muito líquido. Aprendi a fazer isso com a médica. Quando eu tive problemas na garganta, até porque eu falava muito mais que eu falo hoje, e aí a fonoaudióloga ensinou exercícios para fortalecer as cordas vocais e sempre ressaltava o quanto a gente deve beber muita água. Não só para os rins, mas para que as cordas vocais estejam sempre bem. Então eu tomo muita água, eu tomo muito suco. Isso me faz levantar 2 ou 3 vezes para ir no banheiro. Sempre foi assim durante a noite. Né? Não se trata de nenhum problema, eu levanto. E aí uma vez os espíritos reclamaram assim comigo. Disseram, mas... Porque eu perguntei assim, em toda a tarefa que vocês vão, eu vou junto? Eles disseram, não. Quando você está muito perturbado, a gente nem passa para te pegar. Legal. Muito obrigado pela informação, sou muito agradecido. E também tem algumas situações um pouco mais complexas. Por quê? Porque tem, às vezes, atividades que a gente vai 1h, 1h30 da manhã, e a gente fica naquela atividade até amanhecer o dia, e aí a gente traz de volta e reacopla no corpo. Como você fica aí levantando para ir no banheiro, atrapalha bastante. Porque toda vez que a bexiga está cheia, a gente tem que trazer você, voltar ao corpo, você vai no banheiro, dorme de novo, retira o espírito e leva outra vez. E dá muito trabalho. E eu disse assim, e vocês sempre têm que fazer isso? Ele disse, não. Às vezes, quando você não pode sair, a gente pede para o espírito vir, ele vem, acopla no corpo, conduz o corpo até o banheiro, faz o xixi, ele traz o corpo de novo, deita na cama e vai embora. E eu, a partir daquele dia, falei assim, ô Carla, qualquer dia que eu levantar para ir no banheiro, você não vem querer namorar não, porque pode ser que não seja eu. Eu avisei ela, falei, ó, você não faça isso, porque pode ser que não seja eu, alguém usufruindo do meu corpo. Então ela já está avisada. É sério. É sério, não é? A gente tem que falar a coisa como que é, a gente tem que tomar esses cuidados, né? A gente não sabe. Bom, e para encerrar, a gente já está extrapolando o nosso horário. Sugestões finais para uma boa mediunidade. Autoavaliar-se e permitir que os outros te avaliem. Né? Conversava isso também com uma pessoa hoje, sem melindres. Uma pessoa mais experiente, um médium mais experiente, ou quando o próprio dirigente lhe diz, ó, isso aqui não ficou legal, isso aqui não está bom. Uma vez eu disse para o médium, eu disse, ó, aquela comunicação através de você, daquele benfeitor, parece aí não, hein? Ele disse, você está dizendo que eu estava mistificando? Estou dizendo que você estava mistificando. Por quê? Porque eu preciso lhe orientar, né? E a gente estava ali fazendo uma avaliação. Então, avalie-se e permita que os outros avaliem você, para que você possa aprender. E aí você faz uma avaliação, você pondere. Porque também o outro pode avaliar você, e o problema está em quem está fazendo a avaliação. A pessoa diz, ó, sério, aquela incorporação sua não foi legal, não. E, de repente, foi a doutrinação que não foi legal. A incorporação estava certinha. Quem doutrinou é que errou. E está dizendo que a culpa é do médium. Aí você pondera e avalia. Segundo, capacidade de contornar problemas para servir. No mundo que nós vivemos, com tanta correria, com essa crise econômica, essa crise política, ninguém tem tempo para nada. A gente trabalha de segunda a segunda. Ou você aprende a criar mecanismos para contornar os problemas e servir, ou você não vai dar conta de servir nada, porque sempre vai ter algum compromisso.
Sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Ou você estabelece prioridades, ou sempre alguma coisa vai te atrapalhar estar aqui. Terceiro, conquiste o respaldo da espiritualidade. Quanto mais respaldo você tiver da espiritualidade, mais fácil será a sua caminhada. Agora, respaldo você constrói. Ninguém vai te dar respaldo de graça, né? Nenhum benfeitor espiritual vai te acompanhar, né, numa roda de samba tomando cerveja, certo? Nenhum benfeitor espiritual vai te acompanhar na praia. Não que você não possa ir na praia, você vá, mas não vai imaginar que lá ali tem benfeitor espiritual. E último, desenvolva o espírito de grupo. Espírito de grupo. Empamed, grupo, grupo. Sessão mediúnica, grupo. Doutrinador, médium, dialogador, dirigente. Almoço de domingo, grupo. Quem assume a cozinha, o fogão, quem fecha a marmitex, quem fica no portão, quem faz a chamada, quem cuida das crianças. Sala do Klaus, grupo. Quem fica na porta, quem aplica o passe, quem atende na maca, quem fica na água, quem incorpora o Dr. Klaus, grupo. Essa ideia de grupo, ela tem que prevalecer, porque assim, ninguém, absolutamente ninguém, trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Essa ideia de médiums especiais ou de médiums principais é balela. O que existe, isso sim, são médiuns que têm maior responsabilidade. Isso sim. Se eu, por enquanto sou eu, estou incorporando o Dr. Klaus e ele está fazendo os procedimentos e ele está orientando, é óbvio que eu tenho uma responsabilidade maior. Sou eu que estou fazendo isso. Quando for outro, outro terá. Aí é diferente. Tem médios que têm muita responsabilidade, mas isso não se trata necessariamente de evolução. Não se trata de evolução, porque tem um monte de médium extraordinários que reencarnam, fazem um trabalho maravilhoso no anonimato e desencarnam e tem muita luz e não produziram nada. Tem uma história, só para a gente encerrar, do Marcondes. Eu já comentei essa história aqui, do Marcondes. O Marcondes, ele aparece em vários livros da psicografia do Vanderlei de Oliveira. Ele era um cara problemático, sabe? Eu comentei dele aqui outro dia. Ele assim, era dirigente, era doutrinador, tinha uma folha de serviço invejável. O cara trabalhava, mas era uma casca de ferida, dava problema com todo mundo. E ele desencarnou, beleza, aquela coisa toda, e ele já estava no plano espiritual, fizeram uma reunião para definir quem é que coordenaria o grupo para fazer um resgate numa região do umbral. Quando o benfeitor falou que escolheria um, ele já até se preparou, né? Já até se arrumou assim e ficou para levantar, porque, pô, dirigente espírita, 50 anos, doutrinador, fazia parte do movimento, conhecia tudo. Ah, sou eu, né? E aí, quando o benfeitor disse assim, nós vamos chamar a irmã, falou o nome da irmã, uma freira, aí até tinha usando a freira fulana de tal. A hora que ele viu que uma freira iria coordenar, aí ele chamou o benfeitor e disse, o que é isso? Uma freira? Ela não tem conhecimento espírita, ela não deve nem saber o que é umbral, ela não deve nem saber o que é obsessão complexa, ela não deve nem saber o que é ovoide. Como é que vocês colocam uma freira para coordenar o trabalho? E aí, é aquela história, né? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. E aí o benfeitor disse, meu irmão, pôs a mão assim no ombro dele e disse, então, mas ela amou, ela perdoou, ela compreendeu, ela enxugou lágrimas, ela socorreu, coisa que você, com toda a sua empáfia e o seu conhecimento, não chegou nem perto. Então ela está melhor preparada para coordenar a atividade. Aí vocês lembram daquela propaganda, acho que era da Sadia, do menininho, tomou? Lembra? Acho que era da Sadia, né? Tomou? Muito bem, muito obrigado, muita paz. Encerramos aqui, até o nosso próximo encontro.